Oitavo ano, bom dia. Nós vamos falar hoje um pouquinho aí sobre quadriláteros. Continuamos falando sobre quadriláteros, mas nós vamos falar sobre os quadriláteros notáveis hoje, aqui na página 128 do livro de vocês, tá? Então eu vou fazer aí um apanhado, um resumo do conteúdo que deverá ser abordado e depois eu passarei as duas listas de atividades para vocês. Enquanto vocês estiverem fazendo a lista de atividades, eu estarei online aguardando os alunos aí que tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, para que o professor possa ajudar, possa esclarecer, tá? Bom, então quando nós falamos de quadriláteros, o que é um quadrilátero, o conceito de quadrilátero já está claro para todos vocês. Um quadrilátero ele é um polígono, né? O que é um polígono? Nós vimos lá no sexto ano, quando começamos a estudar a geometria euclidiana plana. Então, é uma figura formada por segmentos de reta, né, que não se cruzam, que se fecham, né? Então tem que ser fechado, não pode se cruzar. O menor polígono com relação ao número de lados aí que nós temos é o triângulo, porque eu não consigo formar um polígono com menos de 3 lados. Quando nós falamos dos quadriláteros, então são todos os polígonos com 4 lados. Existem os quadriláteros notáveis. Quem são os quadriláteros notáveis? São aqueles quadriláteros que você consegue dar um nome para ele. Porque não é todo quadrilátero que tem um nome. Às vezes você olha para uma figura, um polígono, ele tem 4 lados, mas você não consegue classificá-lo quanto a um nome específico. Ele não é notável. Como assim? Por exemplo, na sequência aqui nós temos o que? O paralelogramo, ou os paralelogramos. Cuidado para não dizer aí paralelograma, que é muito comum, né? Às vezes ouvirmos aí algumas dizendo, o paralelograma não existe. É um paralelogramo. Qual é a definição de paralelogramo? Ele é um quadrilátero. A definição diz, todo quadrilátero que tem os dois pares de lados opostos paralelos é um paralelogramo. Então, nós temos um exemplo, uma figura. Este lado é paralelo a este. Então, eu tenho um par. Este lado é paralelo a este. Então, eu tenho aqui o segundo par. Então, ele tem dois pares de lados opostos e paralelos. Logo, eu tenho um paralelogramo. Lembrando aí que todo quadrado é um paralelogramo, tá? Então, todo quadrado é um paralelogramo também. Então, nós temos aqui a base do nosso paralelogramo e a altura. Cuidado que o AD não é a altura do paralelogramo, tá? Vamos supor aqui que o segmento DC, sei lá, faz de conta que mede 6. Aí eu digo que o AD mede 4. Aí se eu perguntar qual é a altura do paralelogramo, alguns poderiam dizer, professor, é 4. Mentira. Errado. Porque para ser a altura tem que formar ângulo de 90 graus com uma base. Tá? Então a altura é o segmento DE e não DA. Faz de conta que a altura mede, faz de conta que aqui é 3. Tá? Então eu tenho a altura, aqui eu teria a base, se DC é 6, o AB, como eles são paralelos, aqui também seria 6. 4 é a altura 3. Perfeito? Então nós temos a definição de um paralelogramo. Pois bem, olha lá as classificações lá no final, lá embaixo da página, ele dá, né, as classificações dos paralelogramos. Então, eu tenho os paralelogramos, eles são quadriláteros, e eles podem ser classificados aí. Então, aqui é mais para vocês, se estiver ruim para ler, não tem problema, porque nós estamos na página 128 do livro, e aqui é só para posicionar vocês onde o professor está, porque o ideal aí mesmo, o correto é vocês acompanharem pelo livrinho aí de vocês, tudo bem? Nós temos os losangos. Quem são os losangos? É um tipo de paralelogramo. Então, são paralelogramos que têm os 4 lados com medidas iguais. Tá? Então, ele tem aí. O losango é um paralelogramo que tem os 4 lados com mesma medida. Pois bem, então, para ser losango, ele tem que ter os 4 lados com mesma medida. Lembrando que o quadrado também é um losango. Né? Ele é um paralelogramo, ele é um losango. Quadrado é retângulo. Depois temos os retângulos. Quem são os retângulos? São os paralelogramos. É paralelogramo porque tem dois pares de lados opostos aí, paralelos. Eles têm os 4 ângulos de 90 graus. Então, para ser retângulo, ele tem que ter os 4 ângulos de
90 graus. Não precisa ter os 4 lados com a mesma medida, mas ele precisa ter os 4 ângulos de 90 graus. E nós temos o outro tipo aí de paralelogramo, que é o quadrado, que são paralelogramos que tem o quê? Além de ele ter os 4 lados iguais, ele tem os 4 ângulos de 90 graus. Então, o quadrado, semelhante ao retângulo, na classificação, é que ele tem os 4 ângulos de 90 graus, não é? O quadrado tem 4 ângulos de 90 graus, assim como o retângulo. Só que a exigência a mais que existe para o quadrado é que ele tem os 4 lados iguais. Já o retângulo não. Ele não precisa ter os 4 lados com a mesma medida. A exigência é que ele tenha 4 ângulos de 90 graus. Então é um retângulo. O quadrado tem os 4 ângulos de 90 graus? Tem. Então ele também é um retângulo. Por isso. Só que os retângulos não podem ser chamados de quadrados. Por quê? Para ser quadrado, além dos ângulos de 90 graus, ele precisa ter os 4 lados congruentes. O retângulo já não precisa dos 4 lados congruentes. Então, só para relembrar, isso aqui já havia sido trabalhado aí em aulas anteriores, né? Pois bem, então, classificação dos paralelogramos. Na sequência, nós temos quem? Os trapézios, tá? Quem é o trapézio? Aí a definição de trapézio que o livro traz aqui para vocês. Todo quadrilátero, então ele é um quadrilátero, ele tem 4 lados, que tem apenas um par de lados opostos paralelos, é um trapézio. Tá? Então, na definição aqui do material que nós estamos trabalhando, ele diz que para ser trapézio, ele tem que ter apenas, isso aqui é importante, olha, apenas um par de lados opostos paralelos. Então, neste caso, eu tenho aqui a altura do trapézio, que forma com a base um ângulo de 90 graus. O lado AB é paralelo ao lado DC. Então, esses outros dois lados já não são paralelos. Tá? Então, ele tem quantos pares de lados opostos e paralelos? Apenas um. Então, é um trapézio. Então, se tem apenas um par de lados opostos paralelos e ele é um quadrilátero, então, neste caso, eu tenho um trapézio. Tem 4 lados, mas ele tem um par apenas de lados opostos e paralelos. Então, nós teríamos aqui, né? Este lado aqui, olha, se eu prolongar este segmento de reta aqui, nunca, jamais, em hipótese alguma, se encontraria com este. Então, eles são paralelos, olha lá. Mas, se eu prolongar, deixa eu ver se eu prolongar aqui, aparece no próprio livro, ó. Vou riscar aqui, porque o livro é para isso mesmo, né? Esse material. Então, ó, eu vou ampliar, eu vou pôr a caneta azul, fica mais forte, né? Ó, se eu traçar uma reta aqui, tracei, ó, saí traçando a reta daqui. Agora eu vou prolongar essa daqui. Olha só o que vai acontecer. Que bonitinho. Pronto. Olha só. Quando eu prolongo o segmento AD e o segmento BC, o que acontece? Eles convergem aqui para este ponto, olha, eles se cruzam aqui. Então, isso faz com que esses dois segmentos, isso prova que eles não são paralelos. Por quê? As retas paralelas, quando prolongadas, elas jamais irão se cruzar. Perfeito? Então, nós temos aí os trapézios. Vamos ver o que mais. Próxima página, 130. Ele vai falar um pouquinho mais dos trapézios aqui. E depois nós temos algumas atividades. Vamos ver. O que ele diz? Bom, do prolongamento eu mostrei para vocês lá em cima. São as classificações dos trapézios aqui embaixo. Tá? O que é um trapézio? Tem o trapézio isósceles, o escaleno e o retângulo. O isósceles é aquele que tem os dois lados. A classificação dos trapézios vai sempre acontecer com base nas medidas dos seus lados que não são paralelos, tá? Então, eu vou olhar aqui. Esse é paralelo a esse. Então, são as duas bases. Eu não olho para elas. Eu olho aqui nos lados que não são paralelos. Os lados que se cruzam. Bom, este lado tem a mesma medida deste. Então, se eu tenho os lados não paralelos com medidas iguais, ele é isósceles. Ele tem dois lados com a mesma medida. Então, ele é isósceles. O escaleno, os lados que se cruzam, tem medidas diferentes. Então, ele é escaleno. É aquela mesma ideia para o triângulo, né? Quando ele tem aí os lados com medidas diferentes. Então, que lados, professores? Quais lados? Os dois lados que se cruzam. Eles têm medidas diferentes.
Então, ele é escaleno. E quando ele tem dois ângulos de 90 graus, ele é um trapézio retângulo, tá? Então, eu olhei lá, o meu trapézio tem dois ângulos de 90 graus, logo eu posso classificá-lo em trapézio retângulo. Então, o trapézio isósceles, os lados que se cruzam têm medidas iguais. Trapézio escaleno, os lados que se cruzam possuem medidas diferentes. E trapézio retângulo é aquele que possui dois ângulos retos. Então, aí nós temos a árvore aqui, o que demonstra aqui. O que é o trapézio? Eu tenho o trapézio, ele pode ser isósceles, pode ser escaleno e ele pode ser retângulo. Então, eu tenho o trapézio isósceles, o trapézio escaleno e o trapézio retângulo. Então, são os três tipos aí de trapézio que nós temos. Perfeito?